O STJ acabou de aprovar a súmula 665 no último dia 13 de dezembro de 2023, falando sobre como o Poder Judiciário deve enfrentar as ações que têm como objeto processo administrativo disciplinar. Se esse daqui não é o primeiro vídeo que você assiste do nosso canal, em que eu falo bastante sobre PAD, nada do que eu vou falar a respeito dessa súmula será novidade para você. Até porque esse entendimento que foi simulado já está consolidado na jurisprudência há muitos anos. Então, o que diz a súmula 665 do STJ? O controle jurisdicional, ou seja, a intervenção do juiz do processo administrativo disciplinar, restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Pessoal, em resumo, o que isso daqui está falando? Que o juiz, o Poder Judiciário, ele não pode substituir a figura do gestor público, da administração pública, no caso da comissão de PAD, do presidente da comissão de PAD. O que o judiciário faz quando chega uma demanda de processo administrativo disciplinar é basicamente analisar os aspectos legais. O que a lei prevê? Isso daqui foi cumprido durante um processo? Ponto. O julgamento foi proporcional à falta cometida pelo servidor público? Ponto. Houve a oportunidade de produção de provas, de arrolar testemunhas, de pedir perícia, enfim, foi dado o direito ao contraditório e ampla defesa? Ponto. Por isso que vários vídeos e vários artigos eu bato na tecla. O momento de você resolver o PAD é na via administrativa. E eu não canso de falar isso porque é muito comum o servidor confiar na estabilidade dele e negligenciar os riscos que existem em um PAD. Ele pensa, pô, sou estável, não fiz nada de errado. Ou se fiz, é uma pena muito branda porque o ato ele teve um potencial ofensivo mínimo, foi um deslize básico e acaba se omitindo de participar das oitivas de testemunhas, abrindo margem para que elas se sintam confortáveis para mentir e piorar a situação do servidor, porque se existe uma inimizade ali dentro do órgão, e se aquela comissão ali foi formada com um fim específico de prejudicar aquele servidor, muitas das vezes ele é um desafeto da chefia, fez uma denúncia contra o prefeito, fez uma denúncia de corrupção no órgão, ou seja, uma pessoa que está atrapalhando a situação ali, né, daquele órgão, vai acontecer de que, se ele não estiver presente nas oitivas, se ele não arrolar testemunhas, se ele não impugnar os documentos, não pedir perícia, a administração pública vai puni-lo de forma severa porque foi feita a produção de prova somente contra ele. Na oportunidade que o servidor público teve de se manifestar, de contraditar aquela testemunha, de trazer a sua verdade dos fatos, o servidor se manteve inerte. E aí qual que é o problema? Chegou no judiciário, lembra do teor da súmula? O juiz vai olhar o PAD e vai falar, poxa, foi oportunizado o contraditório, foi oportunizado a ampla defesa, as testemunhas X, Y, Z falaram isso, isso e isso, o documento tal não foi impugnado a assinatura falsa às vezes. O juiz não vai anular a pena de demissão. Então, por isso que eu sempre bato na tecla e reforço, você que está respondendo um PAD, ou mesmo uma sindicância, ou um inquérito administrativo, o momento de se defender, o momento de produzir provas é na via administrativa. O judiciário está restringindo cada vez mais o acesso de processos administrativos disciplinares para que o gestor público ele tenha o seu desempenho efetivado ali, na via administrativa. As atribuições, as responsabilidades, as apurações, as penas, elas têm que, em tese, acabar ali na via administrativa.
Não é para o judiciário substituir a administração pública. Por isso que ele fala, olha, aqui no teor da súmula, se tiver uma teratologia, uma flagrante ilegalidade ou a pena for desproporcional, eu vou intervir. Agora, se foi tudo dentro do rito previsto em lei, eu não vou intervir. E aí o problema está feito, porque se o servidor não fez a sua defesa corretamente, não produziu provas e sofreu uma punição desproporcional, porque o ato que ele cometeu nem foi tão grave assim, ele não vai conseguir anular na justiça. E outra coisa que eu chamo muito a atenção dos meus clientes, principalmente quando a gente representa alguma entidade, é que a gente precisa, mais do que nunca, de duas coisas importantíssimas para garantir a lisura dos processos administrativos disciplinares. Primeira coisa, toda comissão tem que ser formada por juristas. Eu sei que é difícil operacionalizar isso daí, mas diante principalmente da restrição cada vez mais imposta pelo judiciário para não intervir em PADs, e deve ser assim mesmo, tem que resolver na via administrativa, mas a gente precisa já de uma carreira independente. Eu sei que não vai ser possível em todos os entes, por exemplo, municípios pequenos não vai ser possível, mas no federal, nos estados, a gente precisa de carreiras independentes formadas por juristas. A pessoa vai prestar um concurso ali para analista jurídico de comissão de PAD, ponto. Ele não vai ter vínculo com fulano e nem com Beltrano, não vai ter amizade com A, B ou C. Ele vai ser uma pessoa imparcial, isenta, distante do órgão, que ele está ali simplesmente para apurar as informações, fazer o relatório dele, para que no final, ao relatório, a autoridade competente veja se aquela punição é realmente devida ou não. E eu falo isso porque, infelizmente, apesar da gente ter muitas comissões isentas, imparciais, sérias e que atuam dentro da legalidade, muitas eu admiro e parabenizo ao final dos trabalhos, mas é fato que a gente tem um percentual significativo de comissões que não são isentas, que não são imparciais, que não estão ali imbuídas do munus público. Muitas das vezes elas foram orientadas, muitas das vezes aquele PAD sequer deveria existir, só que a pessoa tem lá um vínculo ou tem um cargo de confiança, é concursado, mas tem um cargo ali comissionado e fica com medo de perder aquele cargo ou de ser perseguido também, de sofrer uma retaliação se não fazer aquilo que foi orientado para ela fazer. Então é uma situação complicada, é uma situação de difícil comprovação. Eu vejo muitos clientes que chegam aqui no escritório e falam, olha, doutor Sérgio, aquele fulano ali que está na comissão, ele é amigo do Beltrano, ele foi orientado a fazer isso, eles estão ali no grupinho fechado para me prejudicar porque eu fiz isso. É uma situação extremamente difícil de se comprovar na justiça. Porque se eu tenho uma comprovação disso daí, eu consigo levar na justiça, impetrar o mandado de segurança e o juiz manda substituir os membros da comissão. Só que, como eu disse, é difícil ter provas disso, desse apadrinhamento, até uma palavra mais forte, desse conluio, né, em prol de uma vingança contra o servidor público. Então a gente precisa, mais do que nunca, de uma carreira específica, federal, todos os poderes, estadual, todos os poderes, e município, sei lá, acima de 50 mil habitantes, alguma coisa assim, ou proporcionalmente ao número de servidores, mas precisa de uma carreira específica, isenta e apartada. Inclusive, esse foi o destaque que eu falei lá no evento de setembro, que eu fui chamado pelo Sindifisco Nacional, um evento de improbidade administrativa e processo administrativo disciplinar, que até a Band, né, na reportagem que ela fez sobre o evento, ela destacou minha fala. Eu falei sobre isso, a necessidade da criação dessa carreira e a necessidade da gente ter um código, né? Igual a gente tem código de processo civil, código de processo penal, tem que ter um código de processo administrativo disciplinar. A gente não pode ter cada ente fazendo a sua lei, a gente não pode ter normativos, né, que nem tem força de lei, inovando e trazendo prejuízos ao direito do contraditório e ampla defesa. Tem locais que a pessoa ela fala a sua versão dos fatos antes da produção das provas, sabe? São situações que prejudicam o servidor. E aí eu faço até um convite, se você é servidor público, integra uma carreira grande, ou federal, ou estadual, algum município grande, você juntar com seus pares para que a demanda chegue a Brasília, chegue ao Congresso,
essas duas demandas para que elas se movimentem. A criação de uma carreira específica formada por juristas, nem precisa ser advogado, o cara faz uma faculdade de direito, entendeu? Estuda ali as matérias para o concurso, direito administrativo, constitucional, civil, processo civil, penal, processo penal, já vai dar uma base robusta para ele enfrentar um PAD, para que as pessoas que estejam imbuídas dessa função tão importante, né, de apurar ilícitos no serviço público, elas sejam uma pessoa isenta e preparada. Vou dar um exemplo aqui, INSS. Quando o servidor que é investigado é um perito, geralmente a comissão é formada por peritos, que são médicos. Eu sei que médicos são inteligentes, eles estudaram muito e, claro, eles foram preparados ali, ou pelo menos receberam alguma orientação para ser membro, né, de uma comissão de PAD, até presidente de uma comissão de PAD, mas na essência eles são médicos. A vida inteira ele estudou medicina, não foi direito. Ele não está acompanhando a jurisprudência, ele não está lendo doutrina de processo administrativo disciplinar, de direito administrativo, de direito penal, direito processual penal. Não, ele é médico. Ele é médico. Então, não é razoável que a gente tenha uma função tão importante, até uma função jurídica. É uma função jurídica, sendo feita por pessoas que não são da área do direito. Vocês, servidores públicos, precisam se unir para levar essa demanda ao Congresso Nacional, para a gente ter uma lei única de processo administrativo disciplinar, um código de processo, para que, seja aqui em Goiânia, seja lá em Brasília, seja no município de 5 mil habitantes, a gente tenha previsão em lei do que vai acontecer dentro do processo administrativo disciplinar, sempre respeitando, conforme fala a súmula, contraditório, ampla defesa, acesso aos autos. Pessoal, vocês não fazem ideia a quantidade de processos administrativos disciplinares que a comissão impede o acesso do advogado. Do servidor investigado eu nem falo nada, porque é bizarro, né? A pessoa pede lá o acesso, a comissão inventa um monte de coisa, não pode, é só quando acontecer. É um absurdo, é um absurdo. Então vocês precisam se mobilizar, levar essas demandas a Brasília para que sejam criados os cargos específicos para a comissão de PAD, sindicância, inquérito administrativo e para que nós tenhamos um código de processo administrativo disciplinar, respeitando o contraditório, respeitando a ampla defesa, oportunizando a produção de provas, para que o jogo aconteça dentro das 4 linhas, respeitando a Constituição, respeitando o devido processo legal, respeitando o contraditório, respeitando a ampla defesa. Porque essa súmula, ela prova aquilo que eu já falo há muitos anos. O judiciário não gosta de intervir em processo administrativo disciplinar. Ponto. E vai intervir cada vez menos. Cada vez menos. Se não for algo extremamente grave, um flagrante absurdo, o judiciário não vai anular pena de PAD, não vai anular processo administrativo disciplinar. Por isso, reforço, mobilizem-se, organizem-se, levem as demandas para os sindicatos. Já falei isso lá no Sindifisco, olha, vocês precisam se organizar, uma carreira tão forte de auditor fiscal da Receita Federal, vocês precisam se mobilizar, juntar com outras carreiras, para que a gente tenha uma carreira independente para julgar os PADs, para que a gente tenha um código de processo administrativo disciplinar. E mais do que nunca, resolvam os PADs na via administrativa. Não deixe o PAD para ser resolvido na justiça. O PAD, ele pode gerar sua demissão, mesmo que você já seja estável no serviço público.